Vamos lá então, gente. Este daqui é o exercício 20 da lista 1, que nos fala o seguinte. Eu tenho uma parede plana de espessura 10 centímetros e condutividade térmica 25 watts por metro por Kelvin. Por esse material existe uma taxa de geração de calor, que é ponto, de 0,3 watts por centímetro cúbico. Tá? Então, a cada segundo e a cada centímetro cúbico de material são gerados 0,3 watts. Ou melhor, 0,3 joules. Né? A cada segundo são gerados 0,3 watts, 0,3 joules por centímetro cúbico. Aí, continuando no enunciado, né, a parede está perfeitamente isolada de um lado e exposta a um fluido a 92 graus Celsius do outro lado, com um H de 500 watts por metro quadrado por Kelvin. Em regime permanente, determine a máxima temperatura e a posição ao longo da parede em que esta temperatura é atingida. Bom, aqui eu tenho um desenho esquemático, aqui está a minha parede, né, de comprimento L. Do lado de cá está o fluido, né, temperatura T do fluido, uma temperatura TS na interface aqui, com o fluido. E do outro lado eu tenho uma parede isolada. Ou seja, né, daqui a pouco eu vou falar o que significa isso uma coisa estar isolada. Tá? Bom, aqui estão os dados, né? O K é 25, Q ponto é 0,3 watts por centímetro cúbico, ou 30.000 watts por metro cúbico. Temperatura do fluido, 92 graus Celsius. O H é 500 no SI. Aqui está a equação diferencial parcial da condução de calor, né, que a gente viu no último vídeo, com geração de energia, com condutividade térmica que não necessariamente constante. Né? E eu também agora sei pelo exercício que eu estou em regime permanente. Regime permanente significa que a temperatura não varia com o tempo. Pode variar de lugar a lugar, mas não varia com o tempo. Então a derivada Tzinho é zero. E também nesse exercício, me diz, não fala nada, né, mas me diz que a condutividade térmica é 25, eu supondo constante. Eu posso retirá-la aqui de dentro dessa derivada. Essa então se transforma em uma derivada segunda da temperatura com a posição K d2t dx2 mais Q ponto igual a zero. Esta daqui é a equação diferencial que eu tenho que resolver. Reparem que a derivada era parcial aqui, del x, del t, del x, né? Eu estou transformando em derivada normal, derivada comum, porque a temperatura não depende mais do tempo, depende apenas de x. Então a temperatura é uma função de uma única variável, x. Eu posso escrever simplesmente derivada d2t dx2. Bom, se eu isolo a derivada segunda aqui, ó, d2t dx2 é o menos q ponto sobre k, que é constante, né? Menos q ponto sobre k. Então a derivada segunda ser constante significa que a função é uma parábola, né? Derivada segunda é constante, a derivada primeira é linear e a função em si é parabólica. Né? Então eu tenho aqui menos q ponto sobre k, se eu integro uma vez, menos q ponto sobre k vezes x. Integro novamente, menos q ponto sobre k, x ao quadrado sobre 2, como está aqui. E eu tenho aí duas constantes, né? Porque eu integro uma vez, vai ficar menos q ponto sobre kx, mais uma constante. E aí o integro vai ficar a constante vezes x, mais outra constante. Né? Que me dá uma parábola. Por isso que eu já desenhei o perfil aqui, ó, não linear. Eu sei que é regime permanente, mas não é linear, por quê? Porque existe geração de calor lá dentro. Né? O fato de haver geração de calor, né, mesmo que seja regime permanente, vai ter que aparecer um perfil não linear. Nesse caso, quando a geração de calor é uma taxa constante, né, que é ponto constante, vai me dar uma parábola. Tudo bem? E aí, fora do material, obviamente, eu não sei qual é o perfil exato, estou desenhando aqui esquemático no fluido, né? De TS, a temperatura na superfície, até uma temperatura T do fluido. Eu não sei qual é TS, eu não sei qual é a temperatura aqui, ó, na parede do lado oposto ao fluido, né? Que eu estou falando que é T0, mas eu não sei qual é ainda. É inclusive o que o exercício te pergunta, né? A máxima temperatura. Daqui a pouco a gente vai ver que ela é realmente máxima. Bom, vamos continuar fazendo esse exercício a partir do que a gente acabou de determinar, que a temperatura é uma parábola. Eu estou já calculando aqui a derivada, ó, né? A derivada de C0 é 0, derivada de C1x é C1, derivada deste termo aqui, x ao quadrado, é 2x, né? Esse 2 cancela com o de baixo, vai aparecer esta derivada aqui. Eu estou colocando aqui porque a gente vai usar daqui a pouco. E qual é o T0, a temperatura aqui nesta parede? É quando x igual a 0. Quando você põe x igual a 0 aqui, você vai ver que é C0.
tá? E é também a temperatura máxima, né? A temperatura máxima dessa parábola, tá? Tente se convencer disso, né? Como você acha a temperatura máxima? Quando você calcula a derivada, dá zero, né? Quando você calcula a derivada aqui, o x tem que ser zero. Daqui a pouco a gente vai descobrir por quê. Condição de contorno em x igual a zero. Vamos agora determinar as constantes C0 e C1 que aparecem aqui, para eu conseguir obter o perfil térmico completo no meu material. Bom, a gente tem dois contornos, né? O do lado esquerdo e do lado direito. Então vamos começar aqui do lado esquerdo, que é o contorno isolado, né? A parede está isolada. O que significa algo estar isolado? Significa que ali não passa calor, tá? Então o fluxo de calor nesta parede em x igual a zero é zero, tá? Não passa calor, não sai calor para a esquerda, mas também não tem fluxo para a direita. Então tem isolamento ali. Não tem fluxo nesse ponto x igual a zero. Então, pela lei de Fourier, né, o fluxo é menos k dt dx, em x igual a zero nesse caso, né? E tem que ser zero. Bom, o k não é zero, portanto, essa derivada tem que ser zero ali. E aí, quando eu ponho x igual a zero na derivada, eu vou ter que o C1 é zero. C1 é zero ali, a parábola é horizontal no x igual a zero, com a concavidade para baixo, né? Porque esse sinal aqui é negativo. Tudo bem? E ali vai ser o máximo, né? Porque aqui é a temperatura máxima, é o T0. Então, a pergunta que o exercício nos faz é: qual é este T0? A temperatura máxima alcançada neste material, neste caso aqui, é na própria parede isolada. Que vai ser igual ao C0, eu não sei ainda qual é. Eu já descobri que o C1 é zero, já me ajuda alguma coisa, porque esse termo linear aqui vai embora. Né? Vamos ver agora, para terminar o exercício, a outra condição de contorno, em x igual a L. Onde o fluxo de calor chega por condução, né, por dentro do material, e sai por convecção para o líquido, né, para o fluido. E aí eu faço uma igualdade dos dois meios de transmissão de calor. Né? Condução, em x igual a L, é o menos k dt dx em x igual a L, tem que ser igual ao h T da superfície menos T do fluido. Né? Então, lei de Fourier tem que ser igual à lei de Newton do resfriamento. Bom, o TS é a temperatura em x igual a L. Então, quando você pega esta fórmula aqui, substitui o x por L, lembrando que o C1 é zero, né? Não precisa nem pensar nele, vai dar esta temperatura TS. Vai ser o C0 menos Q ponto sobre 2K L quadrado. Né? E aí eu jogo tudo isso nessa expressão. Menos K, derivada, que está aqui, C1 é zero, menos Q ponto sobre K, L, igual ao H, TS, que é o C0 menos Q ponto sobre 2K, L ao quadrado, menos o T do fluido, que aparece ali na lei do resfriamento do Newton. Bom, isso aqui é uma equação, eu posso isolar o C0 e reescrever um pouquinho, eu vou obter esta expressão para C0. Nessa expressão agora eu sei tudo. O Q ponto, que era aquele do slide anterior, ó, 30.000 watts por metro cúbico. O H é 500, não é isso? 500. K é 25. O L é 10 centímetros, né? 0,1 metro. T do fluido é 92 graus Celsius. Fazendo a conta, você vai descobrir que o C0, que é igual ao T0, né? que é o que está sendo pedido, é 104 graus Celsius. Tudo bem? Então aqui você tem 104 graus Celsius e o fluido 92. Bom, poderia calcular se eu quisesse o TS. Né? Só pegar a expressão aqui, ó, TS é o C0, que eu acabei de achar, menos Q ponto sobre 2KL ao quadrado, a conta aqui está indicada, eu vou obter um TS de 98 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó, T0 104 graus, a temperatura cai parabolicamente até um TS de 98, e aí cai no fluido até chegar longe da superfície em 92, isso, 92 graus Celsius aqui. Então tá coerente, né? 104, 98 e 92, sempre diminuindo a temperatura com o fluxo indo da esquerda para a direita. Tá bom, gente? Este é então o exercício 20, que envolve geração de calor em regime permanente, tá? Eu vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem, que está lá na lista de exercícios também, depois eu mando pelo Google Classroom. Tá? Então até daqui a pouco. Valeu!